Seja muito bem-vindo, curandeiro Mateus. Eu gostava de saber a sua disposição bem breve e já corra logo mesmo para o tema, porque já avançamos um bocadinho aqui. Bem, muito obrigado por me ter aqui em casa. Saúdo aos meus caros colegas do painel, todos os que nos vêm lá de casa. E assim, minha cara Flora. Bem, Moçambique está impossível. A nossa cidade está com construção de vias que nunca acaba. E apesar de não haver combustível, parece que os carros estão todos soltos na rua. Nem parece que não há combustível no país. Não parece não. Mas pronto, enfim, cá estou eu. Agradeço pelo menos por ter conseguido chegar ainda a tempo de poder fazer parte deste programa. E quanto ao tema como tal, conflito entre a tradição e vice-modernidade, é muito forte. É por isso que temos aqui um curandeiro para trazer uma vertente diferente da de um conselheiro e de um pastor. Queremos entender na profundidade. Tenha bondade. Bem, é assim, há uma essência da vida que tem sido rompida já há muito tempo. Quando a gente fala de tradição, primeiro é falar de hábitos e costumes. Quando a gente fala de hábitos e costumes, são ações repetitivas. Eu, por exemplo, acordo todos os dias, dou um beijo à minha esposa antes de sair de casa. Torna-se minha tradição. É um hábito, uma tradição. Tornou-se uma tradição porque é uma ação repetida que eu fui fazendo. Então, quando chega aquela altura em que eu não cumpro aquele hábito, quebra-se uma coisa. E a tradição, ou seja, os hábitos e costumes, tem uma coligação espiritual, porque aquilo que nós fazemos em nós, em espírito, né, em corpos físicos, também tem uma coligação com a pessoa a quem isso impacta. Então, o que acontece? É daí onde a gente, quando fala do tradicional, nesse caso, a gente pega no tradicional naquele sentido em que estamos a falar de feitiço, estamos a falar de práticas que Deus ignora, estamos a falar daquilo que são hábitos muito mais africanos do que qualquer coisa. Esquecemos de uma coisa: tudo aquilo que é vida tem uma tradição. Aquilo que chamaram de tradição para nós como africanos, em particular cá em Moçambique, não é exatamente o que era uma tradição. Eram aquilo que eram práticas, não é? Que depois foram postas como tradicionais e num sentido não lá de um bom olhar, não é? Exato. Então é aí onde depois a gente volta para perceber a história de como os nossos nomes, eu como diríamos, talvez no nome tradicional, talvez pudesse usar os nomes mais conhecidos, por exemplo, Ngungunyane, está a perceber? Era um nome africano, puramente africano, e depois veio alguém e disse que não, tem que ser o Francisco, tem que ser Manuel, o Antônio. E os nomes que foram mudados. Sim, então, okay? quando mudam-se aqueles nomes que eram práticas africanas, eram nomes africanos, desculpe, surge já o tal dito nomes tradicionais, porque já tinham nomes, esses nomes branquelos, e tínhamos os nossos nomes que ficaram tradicionais. Então, lá nessa composição, veio já a modernidade, que é essa que nós temos de olharmos para a vida no sentido mais ocidental do que no sentido mais a nosso nível, o que nos foi dado como tradicionais. Então, temos um problema. Por exemplo, eu, no meu sentido, como médico tradicional, ou seja, curandeiro, ou seja, nhamussoro, não sou muito bem visto na sociedade. Pareço aquela pessoa... Por causa do nome que carrega, o nome tradicional que carrega. Não, por causa da minha ação, que é medicina tradicional, está a perceber? Porque está lá incluso medicina tradicional, são práticas africanas, é uma espiritualidade muito mais centrada no afrocentrismo. Estás a perceber? Falando sobre a medicina tradicional, Governo, diga para nós se a medicina tradicional em algum momento tem o mesmo valor com a medicina moderna? Será que dá para notar o sentido das mesmas? Existe uma diferença ou uma é discriminada e a outra é mais aceitável? Bem, para começar, seria preciso perceber que a medicina moderna se existe porque existiu a medicina tradicional. A medicina tradicional é a medicina mãe daquilo que é a medicina convencional. Então, por exemplo, nós temos a situação em que a OMS organizou uma parceria entre toda a medicina tradicional a nível do globo, para dizer que há parceria entre a medicina tradicional e a medicina convencional. Por quê? O médico tradicional é aquele que descobre plantas noite e dia. O aprendizado do médico tradicional é contínuo. Então, nós partilhamos as nossas experiências com a medicina convencional através dessa parceria, para que eles não possam também terem limitações nessa situação dessas curas. Então, é por essa razão que mesmo aqui no Hospital Central, se for já ver, tem um Instituto de Medicina Tradicional, que é a parte onde nós fazemos aquilo que são as nossas participações como médicos tradicionais.
Infelizmente, mesmo havendo essa parceria, por causa desse lado da modernidade como tal, é muito normal você apanhar um técnico de saúde que é de sentar ao lado do médico tradicional, quer dizer que tomar uma medicina que é extraída da terra, dar uma pessoa é prejudicial, porque não é muito seguro. A medicina mais segura é aquela que já foi processada, o que é um absurdo. É uma questão de uma parceria que não está a funcionar lá muito bem, porque Como curandeiro, como sente-se? É recebido ou não é recebido pela sociedade, tendo em conta que é curandeiro? é muito difícil ser curandeiro em Moçambique. É muito difícil. Você, quando é curandeiro em Moçambique, você é bruxo, você é tudo aquilo que Deus negou. O Você é curandeiro tudo aquilo que também Deus não é criou. olhado como um bruxo. Olha, já várias vezes sentado aqui, já me disseram que eu era filho das trevas, está a perceber? Então, E ser, ainda não se converteu. precisa desconverter o quê em mim? Eu E sou já aquilo ouvimos que... também vários pedidos aí para que o curandeiro Mateus se convertesse, não é? Para o cristianismo, se convertesse mesmo para Deus. Será que já houve esta conversão? Na semana passada nós tivemos aqui uma situação em que um filósofo, que também é médico tradicional, pediram para que ele ajoelhasse e um pastor pudesse orar por ele. Bom, eu não sei se isso traz realmente a conversão, porque nós sabemos que a conversão ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Há aquilo que não é conversível, está a perceber? Por exemplo, eu ouço dizerem que o dom, o chamado, né, da medicina tradicional, nesse caso, é um dom das trevas que é libertável. Não conheço nenhum dom que se liberta. Agora, também essa conversão que nós estamos a referir seria talvez dizer que a medicina tradicional é algo que Deus não criou, renegou, então os que praticam essa medicina tradicional então precisem talvez de se converter por um motivo dessa medicina não existir. Mas eu digo-te, até agora que estamos sentados aqui a falarmos, há territórios que não têm igreja, não têm hospital, não têm nada, vivem através desses conhecimentos da medicina tradicional. A medicina tradicional só é diabolizada por causa desse modernismo e da luta que existe entre o ramo religioso. Estás a perceber? Curandeiro Mateus está a dizer que a religiosidade é que veio contrariar aquilo que é a medicina tradicional, veio diabolizar a medicina tradicional. Posso te garantir por isso. Está a afirmar categoricamente. Ainda este final de semana eu estava em Chibuto. Eu viajei para Chibuto, estando lá eu estava a passar de manhã. E veja que é um hábito muito normal. Estão lá em casa, talvez podem até entender o que eu vou falar. Estava a passar, tinha uma zona isolada. Estava lá uma coluna bem grande, estava lá um pastor a pregar curandeiros para as suas ovelhas. Está a perceber? Então, esse tipo de práticas, se for a ver, a maior parte das igrejas que existem hoje em dia não pregam outro tipo de coisa que não seja pregar o curandeiro. Então, tudo aquilo que é pregado para ser um hábito, costume de se pregar, é porque é algo que eles tomam e arredondam a uma maldição tão grande. E eu paro e me pergunto, essas mesmas pessoas que fazem isso aí, vão terem com obscurantistas para poderem estar a encher as suas igrejas, e depois esses alguns ainda vêm ter conosco, mas ao mesmo tempo, quando param lá, diabolizam tudo. Então, são questões políticas lá envolvidas, porque realmente a religião é a irmã da política, é onde a política existe a manipulação. A religião também tem uma parte muito manipulativa naquilo que são os assuntos que têm a ver com a sociedade, o que é infeliz, porque a religião tem um papel muito importante, devia ter um papel muito importante na sociedade, que é de unificar, tolerar, aproximar aquilo que nós somos para nos conhecermos melhor como seres criados por Deus, não é assim? E não é o que acontece. Se você quiser ter prova disso, há de ver que o mesmo religioso luta contra ele. Como é que não há de lutar com uma pessoa que é de uma situação em que pensa que está errado? Eu, aqui sentado nesta mesma cadeira, houve alguém que já me disse, vocês nos irritam porque vocês fazem muito dinheiro. Quer dizer, qual é o papel que eu tenho que ter? Eu não sou pastor, eu não luto com o pastor no seu lugar, ou seja, profeta, ou seja, quem for. O pastor está a pastorar, no seu papel está a trabalhar para Deus. Está a evangelizar, está a trabalhar para Deus. Eu estou a fazer as minhas curas, do jeito como eu conheço, também estou a trabalhar para Deus. Então, não vejo onde a teologia e a religião vai se cruzar com o meu consultório. E, no entanto, que alguns até se oferecem, dizem, vamos lá, entrega as tuas capulanas, entrega o teu consultório para a gente queimar. Quem disse que o poder que eu tenho está nas roupas, está no consultório? Então, é muito engraçado esse ponto de vista, porque depois surge aquilo que chama-se de egocentrismo, onde a pessoa está ali a pastorar 1001 pessoas, mas a essência daquela como se diz, daquele pastoral, é concentrado numa única pessoa que é quem está a liderar aquelas ovelhas. Então, se nós vamos liderar através de uma mentira, vamos desencaminhar as pessoas, o que vai acontecer é que vamos ter uma sociedade frustrada que nem esta que nós temos.